Boa noite, pessoal do Java Plugados. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula, a videoaula de número 11. Vou deletar esse projeto que eu estava fazendo um teste para a gente poder estar criando ele novamente. Bom, vamos criar um novo projeto, uma aplicação do tipo Java. Vou chamar de vídeo aula 11, onde eu vou finalizar e vamos estar criando a partir daqui o nosso programa. O programa de hoje a gente vai aprender a utilizar métodos, ou seja, criar métodos dentro de um programa. Ou seja, dentro da nossa classe videoaula 11, vários métodos, ou seja, várias ações que o nosso programa vai desempenhar. Como exemplo, eu vou pegar a videoaula de número 4, onde a gente efetua o cálculo, aliás, de número 4, perdão, não de número 6, de número 4, onde a gente efetua o cálculo dos operadores matemáticos. E eu vou desenvolver um método para cada cálculo. Bom, para isso eu vou copiar essas primeiras linhas, vou colar aqui, ele vai pedir para realizar import da útil do scanner. E aqui ele faz a leitura de 2 métodos. Veja bem a diferença. Aqui nesse momento eu realizaria a soma. Na verdade eu vou chamar um método. Para a gente declarar um método fora da classe principal, ou seja, fora do public static void main. E eu vou fazer a chamada do método, primeiro do método vazio, sem retorno, depois com o retorno eu vou estar explicando a diferença entre um e outro. Bom, então vamos lá, chamada, declaração de métodos. Então aqui eu vou ter o public, do tipo público, ou seja, ele pode ser acessado por qualquer outra classe do programa. Dentro dessa classe aqui, public static, ele é estático, porque nenhuma outra classe vai poder alterá-lo. Vou dar void. Por que void? Porque ele não tem um retorno. Já vou falar o que é um retorno. Então esse daqui é um método sem retorno por causa do void. Vou chamá-lo de soma, onde para o funcionamento dele eu vou passar 2 parâmetros, int num1, int num 2. Então 2 números inteiros. E aqui eu vou ter um int soma, que vai receber num1, que foi declarado lá como passagem de parâmetro, mais num 2, ponto e vírgula, Ctrl Shift F. E aqui dentro eu vou realizar a escrita da soma, ou seja, a soma é mais soma. Vamos executar nesse momento aqui o programa e verificar o que acontece. Informe o primeiro número, 1, informe o segundo número, 2. Opa, não aconteceu nada. O que isso quer dizer? Não basta somente eu criar um método. Eu tenho que realizar a chamada desse método. Como eu realizo a chamada desse método? Soma. Aliás, vejam que eu tenho uma variável soma e um método soma. Bom, eu vou chamar de somar. Somar, passo 2 parâmetros no 1, no 2. A partir daqui ele vai funcionar normalmente. Executar 2, 3, olha lá, soma é 5. O que acontece? Percebam que ele está imprimindo a soma aqui dentro. Então quer dizer que eu não preciso dessa variável aqui. Eu não vou armazenar a soma aqui. Ela fica dentro do meu método. Percebam que eu tenho um método principal, main. Eu tenho a leitura de 2 números. E eu realizo a leitura desses 2 números aqui. Passo como parâmetro para o somar. Somar é o meu método. A minha função de soma que irá pegar os 2 valores inteiros passados para ele
e vai realizar a soma, onde aqui dentro eu tenho declarado a variável soma, que irá receber a soma dos dois números passados como parâmetro e realizar a impressão. Então, esse daqui é um método sem retorno de dados. Então, método sem retorno. Sem retorno. Ou seja, ele é void, ele é vazio, ele não retorna nenhum tipo de valor. Ele executa aqui dentro e já mostra o valor da execução da soma aqui dentro mesmo. Como assim? Você pode perguntar. É possível fazer de outra maneira? Sim, é possível realizar o retorno de um valor desse método aqui para minha classe main. Vamos realizar agora para subtração. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai declarar um novo método sempre fora do main. Vai se chamar public static. Agora aqui eu vou fazer a subtração de dois números. Então int ele vai retornar um valor do tipo inteiro. Subtracão. Sempre evitem usar em nome de variáveis, de métodos, caracteres especiais. Eu vou passar como parâmetro num 1, int num 2. Aqui então eu vou ter um int subtração, sub, que vai receber um num 1 menos um num 2, ponto e vírgula. E eu tenho que realizar agora um retorno, ou seja, eu não vou imprimir aqui, eu vou retornar esse valor de subtração para a classe main. Então, retorno do que? De que valor? Do que está armazenado dentro de sub. E agora aqui eu vou ter sub recebendo o que? A subtração e passando os dois números. Então, vejam a diferença. Nesse daqui eu não retornei nada, eu simplesmente chamei um método, ele realizou a soma e já imprimiu aqui dentro, e aqui eu retornei o valor para cá, e agora é necessário realizar a escrita desse valor para cá. Então, system.out.println a subtração, aqui eu posso dar caractere especial, sub. Vamos executar, tem que concatenar, vamos executar para verificar. Então vou informar 3 e 2. Opa! A soma é 5 e a subtração é 1. Está correto. Então percebam a diferença. Esse daqui é um método sem retorno. E esse aqui é um método com retorno. Deixa eu comentar aqui. Método sem retorno e método com retorno de valores. Então, sempre que aparece a palavra void no método, ele não retorna nenhum valor para lugar nenhum. Ele executa o que está aqui dentro e ele mesmo mostra o resultado. E quando se tem um retorno, ele faz execução, no caso aqui de uma ação, que é a subtração, e retorna esse valor para função, ou seja, para a classe que chamou esse método. No caso, a classe main que fez a chamada do método, e eu estou armazenando o valor de retorno dentro da subtração. Vamos fazer para multiplicação e para divisão. Bom, para multiplicação eu vou fazer sem retorno também, para a gente praticar. Então aqui eu vou chamar de multiplicação, multiplicar. Aqui vai ser um multi. Aqui vai ser multi também. Aqui vai ter que mudar o valor para multiplicação. Aqui é multi. E aqui a multiplicação é. A multiplicação é. E vou fazer com retorno para divisão. Então vamos lá. Essa daqui vai chamar divisão. Lembrem que quando eu faço divisão
entre números inteiros, eu posso ter como resultado uma variável do tipo real. Se eu dividir 3 por 2, eu tenho 1,5 como resultado. Então, eu tenho que declarar um retorno do tipo real, onde ele vai receber dois números. Vou chamar de div, isso daqui. E o div vai receber, aqui eu tenho que usar sobrecarga. Quem não lembra o que é sobrecarga, assista a nossa videoaula de número 4, que lá eu estou explicando. E aqui eu realizo a divisão. Opa, tem algum erro. Ah tá, aqui é do tipo real, float. E aqui eu faço o retorno da variável div. Bom, então método com retorno, método sem retorno. Esse daqui é void, então não tem retorno. Esse daqui é float, tem um retorno. Então o que acontece? Aqui dentro eu estou imprimindo o que é a multiplicação e aqui nesse não, eu estou realizando um retorno. Então eu tenho que fazer o div receber o que? A divisão e passando os dois parâmetros e depois realizar a impressão do que está em div. Então a divisão e div. Bom, vamos executar para verificar como nosso sistema vai se comportar. 3, 2. Opa! A soma é 5, a subtração é 1 e a divisão é 1,5. Aí, cadê a multiplicação? Vejam bem, onde está o erro? Eu não realizei a chamada do método de multiplicação. Então, aqui, aqui chamada do método de soma. Aqui é a chamada do método de subtração. Aqui eu realizei a chamada do método de divisão e pulei a chamada do método de multiplicação. Então eu teria que ter feito multiplicar N1, N2 e aí sim ele iria imprimir para a gente o valor da multiplicação dos números. Vamos fazer o teste. Chamada do método de multiplicação. Vamos executar para ver. Primeiro número 3, segundo 2, agora sim, olha lá, multiplicação é 6. Bom, qual a vantagem de se chamar métodos? Primeiramente, a gente divide o nosso programa, fica fácil de achar erros. Aqui, como é um programa que está simulando uma calculadora, 4 operações matemáticas, é um programa simples. Agora, imagine mais de 100 linhas de código dentro de cada método. Então, você dividindo essas linhas de código em métodos diferentes e não fazendo tudo dentro de uma mesma classe, como a gente fez esse programa essa calculadora na videoaula 4, fica mais fácil de distinguir o erro. Por exemplo, eu esqueci o ponto e vírgula aqui no soma. Vamos lá, vamos rodar o programa, ele vai pedir para executar assim mesmo, eu vou falar 2, 1. Aqui ele dá certo, porque a própria IDE subentende o soma. Vamos provocar um erro diferente. Ele subentende que teria que ter aqui um ponto e vírgula. Vou escrever into soma. Vamos executar. Vai executar assim mesmo. 3, 2. Opa, exception. Deu um erro. Ó. Exception. Não. Aqui ele fala o quê? Símbolo na classe into. Quer dizer, não existe into. É o local de videoaula no método somar. E aqui ele dá a linha 47. Olha aqui, se eu clicar, ele vem aqui diretamente em cima. Então é int. Eu já sei que deu algum erro dentro do soma. Então é só arrumar, fica fácil de achar o erro. Você modulariza o seu programa,
Dessa forma, você segue os padrões de orientação objeto, sendo que a orientação objeto reza pela escrita de menos linha de código e a divisão desse código em vários métodos ou em várias classes diferentes. Na próxima aula, iremos aprender como utilizar esses métodos dentro de uma classe diferente, ou seja, a gente vai criar uma nova classe aqui dentro do pacote, chamar esses métodos de lá daquela classe. Bom, pessoal, nessa aula é isso. Espero que tenham gostado. Deixe suas dúvidas no vídeo, nos comentários do vídeo, sugestões. Ajudem o canal dando seu joinha, favoritando o vídeo. E siga nossa fanpage no Facebook, no Twitter, siga-nos no Twitter. Deixe suas dúvidas. Uma boa noite e até a próxima videoaula.